Olá. Oi, Pro. Ô, Pro. Oi. Semana passada eu não vim porque eu não consegui entrar na live. Mas você conseguiu assistir depois? Você conseguiu fazer atividade? Sim. Eu assisti, mas eu acho que... Oi, Pro. Oi. Aconteceu que todo mundo ficou quietinho. Oi, pessoal. Falem comigo para eu saber se está tudo bem. Todo mundo fechou o microfone. Oi. Sim. Tá funcionando. Tudo bem, Pro? Tudo bem? Todo mundo ficou quieto. Eu falei, travou o negócio. Eu fiquei olhando, procurando o que estava acontecendo aqui. Vocês estão com preguiça? Oi, preguiça. Pro, preguiça não, sono. Sono? E muito. Sono, muito frio aqui em Itapeva, tá 8 graus. Verdade, tá frio. Eu tô com duas blusas. Tô com uma blusa Você reclama. e com a Não, blusa não da tô com escola. sono. Eu só tô com preguiça mesmo. E eu tô ferrado. Pô, eu tô com camisa, tô com calça, tô com roupão e meu cachorro em cima de mim aqui pra me sentar. Eu não, eu tô na mesa já sentada, mas eu tô de calça, de meia, com duas blusas, porque tá frio. Hoje tá frio. Eu tô de calça, de meia na cadeira, com a coberta Ô, enrolada. pra você ter noção, tô de luva, jaqueta de pelo, coberta, Deixa eu ver meia, quantos graus tá calça. aqui. Eu acho que é Nossa, 8. Quando tá eu acordei, 8 tava mesmo. 8. Eu não. Professora. Aqui em Jundiaí tá 9. Professor. E a sensação térmica tá de 8 mesmo. Às vezes a sensação térmica tá um pouquinho mais, mas não, tá 8. Tá frio, gente. Hoje é dia de ficar em casa. Hoje Aqui tá 8, mas dentro de casa tá quentinho, ainda bem. o meu tá 8 mesmo. Olha como eu tô no meu cachorro, ele tá me esquentando aqui. Ai, que Ele é delícia. peludo, ele tá me esquentando. O meu cachorro fica lá fora. Ele é fedido, ele não pode ficar aqui dentro. Meu cachorro tem problema de pele, então ele fica fedido. Ele não fica aqui dentro, só fica lá fora. Ele não é peludinho. Oi. Já tá um frio desses, imagina amanhã. Quem que tá falando? Eu, Fernando. Parece que tá engolindo Ah, é o o microfone, Fernando. gente. Desculpa, é que se eu não falar perto o microfone buga. Vamos lá? Será que vai vir mais alguém? Quem tá faltando? Tem os que nunca entram, né? Ai, Tem. tô com preguiça. Tô com preguiça. O Calmona. Então, o Calmona, alguém Acho que sabe é. dele? Alguém conversa com ele? O Lopes sabe. O Lopes deve saber. Ô, senhora, não tá participando de nenhuma aula, desde a primeira semana. É verdade. Ele Não, Sei o ele não faz as porquê. atividades, gente. Eu sei o ele não porquê. faz? Não, nem ele, nem a irmã. Ele tem uma irmã. Ele não- mas Ele não entra nas aulas, também não faz atividade? não. A gente Desde acha que que eles não começou as têm aulas online. Eu acho Desde que que começou a gente. aula, ele não tá entrando. o Lopes tá aí. Não sei. Lopes? Mas eu sei alguma coisa, professora. Ah, O Lopes me falou que conversou com ele uns dias e ele falou que tá com preguiça de acordar cedo. mas ele pode ver depois. Nossa. Ele me falou que tava com preguiça de acordar. E o pai dele. Mas por que ele não faz as provas? Não sei, mano.
Mas ele e a irmã, Preguiça de eu tô acordar. achando que eles não têm muito acesso à internet. Não, Mas ele joga. deve ter, porque dá pra acessar pelo celular, pelo site, não precisa nem baixar nada. Ele tem internet, porque ele joga. Ah, ele joga? Aham. Joga. Tava jogando Joga o com dia Lopes, inteiro. Free Fire. Tá bom, Joga então. o dia inteiro. Eu já mandei mensagem para os pais. É o Calmona? É o Calmona. Ele chegou pra mim e falou que tem preguiça Calma, de acordar. tá me chamando pra jogar. O que foi, Lorena? O que você ia falar? Eu não sei se é ele, mas eu acho que é ele que participa das aulas de educação física. Eu não tenho certeza. Não. Verdade. Ele Não. Você já perguntou? nunca participou, eu acho. Ah, já participou algumas vezes. Não, ele não participou de nenhuma aula. Nenhuma. Ele nunca entrou? Que eu saiba, nunca entrou. Tá. Eu vou passar para a Márcia. Na verdade, a Márcia já está sabendo. Só que pelo Moodle dá pra acessar pelo eu acho que ela tá site, tentando- nem precisa. Não faz sentido. Ele já Nem acordava precisa de cedo pra ir pra aplicativo. escola. Então, o Moodle, não dá para acordar cedo? Não consegue acordar cedo. Mas se eu estivesse na escola, eu já estava no intervalo já. É. Não é? A gente já estava quase indo pro intervalo. Já tinha tido 2 aulas já. Em casa ainda dá pra você acordar 7, 8, 9, dependendo do horário das aulas. Na escola a gente então. acordava 6 Depois- e agora acordava 7. Exato. Eu tô acordando 7h30 para as aulas 8. E lá pra ir pra escola tem que acordar Se a aula- 6h30. Se a aula é às professora. 9, vocês conseguem acordar umas 8, 8h30. Tem aula que é 8h20. às 10. Meu filho tem aula que é só 10 horas. Eu Então, também assim, tenho aula sexta-feira, senhora. Eu posso também até às Eu 10. acordo- Glória a Deus. Sexta-feira é o aula de melhor ciências. dia. Nossa senhora, Sexta-feira é o alegria. melhor dia, que a gente pode acordar 9 horas. que Sexta-feira é o 9h30. melhor dia. Ó, então vamos lá. Eu vou passar o caso do Calmona, então, para Márcia. De novo. Toda semana eu falo para ela que ele não está entrando e não está participando. Ô, professora, Oi. mas eu conheci o do Calmona, que eu conheço ele faz... desde o ano passado, porque a gente jogava junto, no mesmo lugar de futebol. Hum. Aí, conhecendo ele é um garoto também meio tranqueira. Então, tipo, Meio assim, não gosta muito das coisas? sim, ele não gosta muito, sabe? Então, conhecendo ele deve estar com preguiça mesmo. Tá. Deve pensar que, na verdade, isso é até férias. Tá. Eu vou falar com a Márcia, então. Tá bom? Para ver se ela conseguiu entrar em contato com o pai dele, com a mãe e tudo mais. Tá? Ó, vamos lá. Hoje tem bastante coisa, que a gente vai terminar o módulo da Grécia, e Grécia tem muita coisa para falar. Tanta coisa que a gente ainda vai falar na outra apostila. Oi? Ele tá acordado porque ele tava. Eu entrei no WhatsApp pra mandar uma mensagem pra ele. A última vez que ele viu o WhatsApp foi 8h08. E agora é 9h08, ou seja, ele já tinha acordado. Ele já tá acordado. Ele já podia ter entrado na aula. Professora, acho Oi. que todo mundo tem preguiça de acordar cedo, mas todo Lógico, mundo é. acorda porque tem que participar das aulas. Não é só Obrigação, porque né? uma Isso, pessoa é eu obrigação. também. Não é só porque ela não Antes eu quer acordava que 7. ela simplesmente vai deixar de ver as aulas. Já Aí não pensou vai se eu aprender. acordasse e falasse assim, eu tô com preguiça, não vou dar aula hoje não. Já pensou se fosse assim? Vocês iam entrar aqui e Então, já ter você ia ser professor? demitida. É lógico, tudo vai ter uma consequência. Oi? Então, O dia que o Calmona, algum dia que o Calmona entrar numa aula, a gente tem que fazer uma festa, porque vai ser difícil. Mas Vai tem demorar. muito de aula lá no... É. Lá em Verdade. dezembro. Vamos lá. Ó, vou fechar o microfone, mas vou deixar aberto. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam, se estiver travando. E vou compartilhar a tela. Estamos na página 40 da apostila. Já estamos quase acabando essa apostila. Certo? Falta pouquinho. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver que página que eu tô aqui. Nina, Gustavo, vocês estão vendo a apostila? Sim, Pro. Sim, Ô, Pro, eu Sim. vou precisar ir um pouco mais cedo da aula, tá? não tem problema. Depois, se você perder alguma coisa, você assiste lá, tá bom? Outra coisa, pessoal. Semana passada, eu prometi para vocês que eu ia mandar correção. Aí, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, na verdade, que a Agenda Edu estava em manutenção. Não sei se vocês perceberam, mas ela ficou em manutenção vários dias. E aí, depois, eu A esqueci de professora entrar. de artes também.
Também falou isso? Ela ia mandar alguma coisa, só que ela não conseguiu. Ela mandou ontem. Estava em manutenção. Então, aí essa semana eu mando tudo, tá bom? Até a outra sala falou que eles entraram na Agendedu, até mudou algumas coisas lá na Agendedu. Eu acho que eles estavam mudando, assim, o layout, alguma coisa, e acabou em manutenção, tá? Foi por isso que eu não mandei. E aí, depois eu acabei esquecendo de verdade. Eu lembrei ontem, a hora que eu estava fazendo uma atividade, daí essa semana eu já mando tudo. Vamos lá. Na aula passada, nós já começamos a falar sobre os gregos e começamos a falar sobre a Guerra de Troia, sobre essa formação do povo grego com os 4 povos que foram, invadiram. E a gente vai continuar vendo isso hoje. Para vocês entenderem, porque a gente vai falar de vários períodos, né? A gente vai falar de 3 períodos hoje. A história... Oi? Oi? É que página? Eu não tô achando. Eu estou na página 40, só que eu estou no meio da página. Ó, no começo da página é uma questão que eu vou mandar a correção. Aí eu estou no meio, num texto laranjinha. Achou? A história da Grécia ela é dividida em 5 partes, tá? Alguns livros vocês vão achar 4, mas a maioria vocês vão achar como 5. Eu vou falar 5 porque é mais completo. Esses períodos são chamados de pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá? Nós vamos acabar estudando os 5 períodos. Hoje, a gente vai ver os 3 primeiros, o pré-homérico, o homérico e o arcaico. A apostila do próximo bimestre, porque daí vocês vão ver que esse bimestre a gente vai falar de Roma, o período de Roma dividido em 3, a gente vai falar dos 2 primeiros, e na próxima apostila, nós vamos voltar a falar de Grécia e Roma novamente, tá? E aí a gente vai falar dos 2 últimos períodos da Grécia, que é o clássico e o helenístico, tá? Então vamos lá. O período pré-homérico, ele é um período muito antigo, de mais ou menos 2.500, 2.000 antes de Cristo, tá? Então é o período de formação do povo grego. É o período que os aqueus vão invadir, vai entrar em contato com os outros povos, os cretenses e tudo mais, que vai ter a Guerra de Troia, que vai se formar ali a base do povo grego, a civilização creto-micênica. É o período que mais ou menos vão surgir os mitos gregos. Então, como é um período muito antigo, semana passada eu já tinha contado aquela história para vocês do mito, que a gente não sabe até onde é verdade, até onde é mentira, é nesse período que vai se formar esse tipo de pensamento entre os gregos, certo? Hoje, o que nós vamos ver? Principalmente o período homérico, tá? Que é depois que acaba a guerra, o que acontece depois, e o período arcaico, que é a formação das cidades-estado grega, que a gente vai entender agora realmente o que é uma cidade-estado grega, tá? O que nós vimos? A gente vai fazer uma síntese rapidinha dessa guerra entre os aqueus e os troianos, que a gente já viu que é a Guerra de Troia, e o domínio militar e de comércio dos aqueus. Então, vamos lá. Os aqueus vão invadir a ilha de Creta, assumir o controle do comércio marítimo ali do Mar Mediterrâneo. Por quê? Porque se vocês olharem no mapa maior, Creta está bem no meio, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver o mapa, vocês também têm o mapa na apostila e tem o cursor onde eu estou passando aqui. Então, aqui é o Mar Mediterrâneo todinho. Oi? Eu saí por um minutinho, agora voltei. Agora só tô testando o áudio mesmo pra ver se tá tudo ok. Então tá bom. Deu um bugado imenso antes. Outro dia também, na minha aula do 7º, deu uma bugada, eu tive que reiniciar meu computador porque travou tudo. Mas dá certo, com os poucos dá certo. Então vamos lá, a gente tem aqui a ilha de Creta, temos o Mar Mediterrâneo, que ele é grandão, ele vai até lá no final, perto da Espanha, de Portugal. E Creta tá bem no meio, vocês estão vendo? Ela tá entre a Europa, aqui já é a Ásia, onde está escrito Anatólia, é a Ásia, e aqui é a África, Rio Nilo, ela tá perto do Egito, que era um grande produtor de cereais, um monte de coisas importantes que eles produziam. Então, Creta tinha o controle total desse mar Mediterrâneo. É uma ilha, eles eram comerciantes e eram navegadores. Todo mundo que mora em ilha é navegador, tá? Dificilmente vocês veem uma ilha onde o grupo fica totalmente isolado. Para eles terem contato e comprarem produtos de outros lugares, eles precisam fazer comércio e aí tem que ser marítimo. Então, Creta tinha todo esse controle. Quando os aqueus saíram daqui, ó, dessa parte laranjinha, invadiram Creta, que a gente já viu na outra aula, eles passam a ter o controle sobre todo esse Mediterrâneo, tá?
Só que os cretenses também faziam comércio, essa setinha verde aqui onde está escrito cerâmica, no mar Egeu, tá? Eles tinham aqui, ó, o controle do mar Egeu. E aí, quando os aqueus controlam Creta, eles vão acabar controlando também o comércio de toda essa região aqui, ó. Do mar Mediterrâneo, do mar Egeu e por aí vai. Aqui a gente tem o mar Jônico, aqui a gente tem o mar Adriático, então são vários mares que aparecem aí. Com o objetivo de invadir, de expandir por o Mar Negro, eles vão entrar em conflito com Troia. Troia está bem nessa região aqui, ó, bem onde eu tô com a mãozinha aqui, ó, com o meu cursor. Troia ficava aqui. É uma cidade montanhosa também, aqui tudo é região de montanha, tá, pessoal? Era uma região montanhosa, Troia ficava bem no alto de uma colina, porque era uma característica desses povos construir as cidades altas. Lembra da aula passada? Das acrópolis, as cidades altas, as cidades lá no alto da colina, que é da onde eles têm a visão de tudo. Troia tem toda uma visão do mar. Então, eles sabem quem chega e quem está saindo. Por isso, eles controlavam a entrada do Mar Negro. E isso fazia deles muito ricos, porque eles, para passar por aqui, as embarcações tinham que pagar impostos, tá? Porque eles estavam passando num território troiano. Quando os aqueus, essa civilização creto-micênica, invade aqui Troia e acaba dominando os povos daqui, eles começam a dominar todo o comércio, inclusive no Mar Negro. Então, eles vão se unir, várias cidades vão se unir, nós já vimos isso na aula passada, vão invadir Troia, que tinha uma posição estratégica, e vai acabar acontecendo a Guerra de Troia. Essa guerra dura 10 anos, eu já tinha falado isso para vocês. E por que ela está no período pré-homérico? Porque é a partir da guerra que o Homero, esse senhorzinho aqui, ó, vai escrever a sua versão lendária da guerra. Então, a gente sabe que os poemas do Homero, porque ele tem 2. Um é a Ilíada, conta a história de Troia, de Ílion, de Troia, que durou 10 anos. O outro livro, o outro poema dele é a Odisseia, conta a história do Ulisses, do Odisseu. Eu falo sempre o nome que é em grego e latim, porque alguns conhecem pelo nome latim, outros conhecem pelo nome em grego. Vai contar a história do Ulisses, que em grego é o Odisseu, que demorou 10 anos para voltar para casa. E assim, boa parte do que a gente conhece dos mitos gregos, eles são dessa época, tá? E eles estão na Ilíada e na Odisseia, tá, pessoal? A gente tem poucos escritos gregos, porque os gregos não tinham o hábito de escrever os mitos. A cultura deles, ela era oral. Então, a gente tem nos livros do Homero, a Ilíada e a Odisseia, a gente tem 2 livros de um autor chamado Hesíodo, acho, que é o Trabalhos Dias e a Teogonia. E temos as tragédias gregas, as peças de teatro, porque as tragédias contam também a história dos mitos, dos deuses, dos semideuses e tudo mais. Então, a gente tem várias historinhas. Praticamente tudo que a gente conhece de mitologia grega estão nesses textos. E estão nos textos do Homero. Esse período, então, é o período pré-homérico, antes do Homero, tá? A partir do momento que ele escreve os livros e tudo mais, vai mudar um pouquinho a história, e aí vai começar o período homérico, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. O que ocorre aqui no período homérico? O período homérico ele é a partir do século XII, então a partir de 1200, mais ou menos, antes de Cristo para frente. Então, eu falei que o pré-homérico vai da formação ali do povo, 2000, 2200, mais ou menos. 1000 anos depois, ocorrem novas invasões do norte. Então, alguns povos também vão invadir a região da Península Balcânica, ali da Grécia. Os jônios e os dórios. Eles eram aparentados dos aqueus. Lá no finalzinho da aula, eu vou voltar a falar disso de novo. Na última parte da aula, eu vou voltar a falar disso de novo. Então, não me deixem esquecer, tá? Então, vamos lá. Esses jônios e dórios eram um povo que veio da mesma região, então eles eram indo-europeus, eles eram aparentados dos aqueus, eles se conheciam, eram povos já conhecidos, têm a língua muito parecida, então eles acabam invadindo ali aquela mesma região que leva ao fim da civilização creto-micênica. Eles são superiores aos aqueus, tá, pessoal? Então eles vão chegando, vão invadir, vão acabar destruindo e assimilando a civilização dos aqueus, que é a creto-micênica. A diferença entre eles. Essa diferença também é importante para a próxima apostila. Vocês vão ver isso na próxima apostila, quando a gente for falar do período clássico e helenístico.
Os jônios, eles são um povo que fez essa invasão, mas eles eram um povo de boa, era um povo tranquilo, que não faziam grandes destruições, eles só queriam um lugar legal para viver. Os dórios, não. Os dórios é o povo violento, eles eram bélicos, eles tinham armamentos, eles gostavam de guerra, eles são invasores, assim, bem não tenho como explicar, esqueci a palavra, mas é o povo que chega destruindo tudo. Sanguinários? Oi? Sanguinários? Sanguinários, isso mesmo, eles são muito sanguinários. Então, conforme eles foram chegando, nas regiões onde eles foram chegando, as pessoas começaram a ter medo, começaram a fugir e tudo mais. Aí a gente vai falar do período homérico, tá? Que também ficou conhecido como Idade das Trevas dos gregos, de tão diferente que foi. Vai mudar totalmente a vida das pessoas. Por que isso? A gente vai ter 2 eventos na Grécia chamados diáspora. Primeira diáspora, segunda diáspora. O que significa a palavra diáspora? Significa fuga, significa viagem, assim, sair de um lugar e ir para o outro, tá? Que pode ser uma fuga mesmo, se eu sair correndo ou não, pode ser só uma viagem mesmo, mas aí a gente usa o termo diáspora. A diáspora significa a pessoa não poder mais ficar no lugar dela, não é só uma viagem, assim, vou viajar porque é legal. Não, é porque ela precisa sair do lugar. E aí ocorre a primeira diáspora grega. E eu vou explicar como que foi essa diáspora. Conforme os dórios foram chegando, eles foram invadindo e foram destruindo tudo. E as pessoas começaram a ter medo dos dórios, né? Esse é um processo, não é um povo que chega, eles vão chegando em algumas levas, porque vê que tem um território ali, é um povo mais fraco, é um território rico, porque eles faziam muito comércio e tinham os portos e faziam navegação, então isso vai chamar a atenção dos dórios. Eles vão acabar invadindo e vai ser uma leva de pessoas que vão chegando, de povo dório, vão invadindo aquela região. E começa a ficar muito perigoso, principalmente para quem mora nas cidades, nos portos, porque é onde tem mais riquezas, tá? Quem é pobrinho, que mora lá no fim do mundo, não vai ser prejudicado. Mas aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, que faziam comércio, que moravam nas aldeias maiores, nas cidades maiores, aí sim elas vão ser mais visadas e vão ser mais atacadas. E aí as pessoas começam a fugir. E elas vão ter 2 lugares que elas vão fugir, tá? Um lugar é aqui, ó. Elas vão fugir para a Ásia Menor e para essa região aqui, ó, da Itália, onde está escrito cerâmica, onde aponta a setinha, que é a parte leste aqui, que é a mais próxima da Grécia, tá? Algumas vão fugir para ali, mas a maior parte vai para a Ásia Menor, algumas para o norte da África. Outras vão fugir para o próprio território grego, entre as montanhas. Como a gente viu que a Grécia é formada por várias cadeias de montanhas, tem muitas montanhas, vão existir vales. Então, assim, tipo, entre uma montanha e outra vai ter um vale, é aquela parte mais baixa. E ali eles vão criar, então, a sua aldeia, a sua família, tá? Então, esse período homérico, ele ficou marcado pela decadência, ou seja, vai ter uma baixa nas atividades comerciais, porque já não dá mais para fazer comércio, né? Eles estão sendo invadidos, está tendo muita guerra, e da vida das cidades, porque a cidade passa a ser perigosa. Então, eles vão fugir para outros lugares. Aí a economia, ao invés dela crescer, ela vai regredir para a agricultura de subsistência. Vão deixar de fazer comércio, e aí a agricultura vai ser só para a família, só para eles sobreviverem. Por isso que a gente chama de agricultura de subsistência. Produz só aquilo que vai comer mesmo, para não passar fome, e não tem comércio, não tem contato com mais ninguém. E aí eles vão formar o que a gente chama de gênero, tá? Que são grandes famílias. Então eu quero que vocês imaginem uma fazenda. Imagina uma fazenda, um lugar grande, um sítio, uma fazenda, onde mora uma família muito grande, tá? O pai da família, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus sobrinhos, todo mundo mora ali na mesma fazenda. Eles são ligados por laços de sangue, por isso que essa família, esse lugar chama geno, que é da onde vem a palavra genética, gene, né? Quando a gente fala que tem a mesma genética, se fazer um exame de DNA, todo mundo é parente, tá? A palavra genética vem de geno, vem de família. Então, eles eram liderados por um patriarca
Eles viviam lá, então tinha um pai, que era normalmente o mais velho, que comandava essa fazenda. E tudo que eles produziam era para eles consumirem, tá? Podia ter outras pessoas, porque na hora da fuga, vamos supor que a família tivesse empregados, ou tivesse vizinhos, amigos que não fugiram junto com a família. Então, eles tinham as pessoas da família, trabalhadores comuns, que não eram da família, e escravos, que vieram todo mundo junto e se instalaram naquela região. Então, imagina assim, tem as montanhas, entre as montanhas, região de vales, né, regiões mais planas, formaram uma fazenda ali e a própria formação das montanhas protegia eles ficavam lá quietinhos. Então, entre as montanhas começaram a surgir o que a gente chama dos genos, essas famílias nas fazendas. Essa área era ocupada por uma grande comunidade, que era uma família grande, né? Mantinha suas pastagens, criavam animais, suas plantações, pomares e vinhas. E tudo era chamada de oikos, que significa casa. Quando a gente fala de casa, para nós, é a nossa casa, quadradinha, com janela e tudo mais, né? Para o grego, o oikos, a casa, era toda a fazenda. Então, eram as casas que tinham lá dentro, as plantações, os animais, os pomares, tudo era casa, tá? Então, a fazenda em si era o oikos, a casa, e as pessoas que moravam lá dentro, os genos, a família, certo? E aí vai acontecer um processo inverso também. Então, vamos lá. Os conflitos que tinham entre os povos e os dórios, povos que já viviam lá, e os dórios que chegaram, a decadência das cidades, que as cidades vão perder poder, os contatos que eram escassos, porque cada geno, né, cada família vivia num lugar, e cercada por montanhas. O acesso a outros lugares era mais difícil. E às vezes o contato com outras famílias não existia. Eles passavam anos só vivendo ali entre eles, dentro da fazenda, sem contato com mais ninguém. Então, o contato era escasso, por isso o comércio também foi reduzido. Você vai fazer comércio com quem? Você vai fazer comércio com seu irmão? Não. Está comendo a mesma comida? Não tem como fazer comércio. E aí, esse é um período da Grécia que teve pouco desenvolvimento político e cultural. A gente vai estudar mais no fim do ano um período que foi muito parecido com isso, que vai ser na Idade Média, né? Pouco desenvolvimento, pouca cultura. É um período de sobrevivência. Eles vão se reunir mais para sobreviver, tá? Só que vocês vão ver que vai ter algumas mudanças. Aos poucos vai ter um aumento populacional, eles vão entrar em contato com outros povos, principalmente as famílias que vão morar no litoral, né? E os próprios dórios e tudo mais, vão entrar em contato com outros povos. Um desses povos vão ser os fenícios, que a gente vai estudar bem rapidinho os fenícios no meio, depois a gente vai voltar a falar dos gregos. Porque os fenícios, eles foram muito importantes. Até hoje, eles são muito importantes, tá? Os fenícios, eles são um povo muito antigo, eles já têm noção da existência deles de 3.000 anos antes de Cristo, tá? E que eles já viviam naquela região. E é onde hoje seria o Líbano. Não sei se vocês conhecem, tem um mapa aqui embaixo que dá para ver. É aqui, ó, bem aqui. Ela é uma faixa de terra bem estreita, vou aumentar bastante aqui para vocês terem noção. Então, a Fenícia é essa parte laranjinha aqui, ó. Tá vendo que ela é uma estreita faixa de terra, onde hoje seria mais ou menos o Líbano. Aqui a gente tem Síria, Líbano. Aqui essa parte de baixo já é Israel, né? Essa parte aqui é Israel, que já tem o Egito, essa parte aqui é o Egito. Então aqui, ó, é o que seria o Líbano hoje, principalmente onde está aqui, ó. Beirute é a capital do Líbano. Biblos, Esmirna, Sidom são as principais cidades. Tiro, são essas as principais cidades aqui que existem até hoje lá no Líbano, tá? Eles estão entre o Mar Mediterrâneo, que é tudo Mar Mediterrâneo, e aqui tem uma cadeia de montanhas muito grandes. Quem já viu a Jordânia, por exemplo, às vezes passa na televisão, Petra, que é a cidade de Pedra, ela foi reconstruída no meio das montanhas. E ali é uma cidade, é uma região de montanha mesmo. Aliás, toda essa região aqui é uma região de montanhas, tá, pessoal? Então,
eles não tinham espaço. É uma faixinha de terra entre a montanha e o mar, e eles não tinham espaço. Não tem grandes rios, é uma região seca mesmo ali, como passa na televisão, Síria, Jordânia, região de deserto. E aí eles não tinham como sobreviver se não fosse comércio marítimo. Então os fenícios, eles se especializaram em fazer comércio no mar, tá? Isso vai ser uma diferença enorme. Eles tiveram uma contribuição, eles contribuíram para com todos os povos ali do Mediterrâneo, com o conhecimento que eles tinham sobre navegação. Eles conheciam o mar, eles sabiam fazer comércio marítimo muito bem e eles tinham muito conhecimento de navegação, construção de navios e tudo mais. Então, a gente tem 2 tipos de navio que a gente tem aqui. Um é representação, isso aqui, normalmente eles fazem réplicas para servir de turismo, assim, os turistas vão, passeiam um pouquinho ali pelo mar e tal, então eles fazem réplicas dos navios da época. Isso aqui é um navio de guerra, tá? Ele tem 3 fileiras, até de 2 a 3 fileiras de remadores, que é para o barco nunca ficar à deriva. Então, quando não tem vento, eles usam os remadores. Mas é um navio de guerra. Lembrando que na época não existia pólvora. Então, embora seja um navio de guerra, não tinha canhões, não tinham granadas, não tinha nada disso. A guerra era na espada mesmo, ou arco e flecha. E esse aqui é a representação de um navio mercante. O que é um navio mercante? É um navio de comércio, tá? Esse navio de comércio, ele é diferente por quê? Porque aqui tem um espaço para guardar a mercadoria. Nesse navio aqui, esse espaço fica os remadores, então não leva a mercadoria. Então, eram 2 navios diferentes, não dava para usar o mesmo navio para as 2 coisas. Aqui também tem remadores, mas eles ficam aqui na popa. Eu acho que essa é a popa, né? A parte de trás do navio. Pode ser na frente também, pode ser a proa, a gente não sabe. Mas aqui dá para ver pessoas que estão tirando, eles estão, ou estão colocando, né? Mas a pessoa está descendo aqui uma rampinha, dá para ver que o barco está no mar. E eles estão com as mercadorias aqui, ó, sendo carregadas, certo? Aqui já mostra o navio no mar mesmo, já é uma foto atual. Por que esse povo é tão importante? Que eu falei que eles são muito importantes até hoje. Porque além da navegação, que eles sempre foram navegantes, eles têm um tipo de governo que a gente chama de talassocracia, que é um governo de pessoas do mar. Quem governa são os marinheiros, porque eles eram um povo tão ligado ao mar, que até quem governa eram pessoas que navegavam. Mas eles tiveram uma contribuição para a gente muito importante, que foi a criação de um alfabeto para o desenvolvimento da civilização humana. Então, o nosso alfabeto, ele tem origem no alfabeto fenício. Eles criaram um sistema de 20 sinais para atender às necessidades de registros de comércio. Por quê? Porque todos os alfabetos que tinham antes, eles eram muito difíceis. Pega um alfabeto egípcio, os gregos nem tinham alfabeto ainda. Eles tinham a linear A e B, que é um tipo de escrita que ainda não foi decifrada, a gente não sabe como que era essa escrita. Ela foi encontrada em Creta, na ilha de Creta, mas a gente não consegue decifrar, porque não tem nenhum registro para a gente comparar. E os egípcios, por exemplo, eles tinham desenhos complexos. Quem já viu os hieróglifos egípcios, são desenhos complexos de fazer, não é uma coisa que você faz rápido, demanda um certo tempo e habilidade. E aí os fenícios precisavam de um tipo de alfabeto que fosse rápido, que fosse fácil de fazer, como é a nossa escrita, para marcar, por exemplo, o que eles estão levando na embarcação, quanto vendeu, quanto comprou, quem está devendo, né? Porque às vezes fazia um comércio e para pagar depois, então eles precisavam anotar qual era a cidade, qual era a pessoa que estava comprando para pagar depois. Eles precisavam ter uma coisa mais fácil. Então eles criaram um sistema com 20 sinais. Esse de baixo é o alfabeto fenício, é totalmente diferente do nosso, mas são 20 sinais. Eu acho que o nosso tem 26, 25, não sei, não sei quantos tem aqui, ó. 21, 22, 23, 24, 25. Pelo que está escrito aqui, é 25. É 25? 26? 26, né? Mas por que tem alguns que tá em branco embaixo? Porque não tem a letra. Então, vamos supor. Esse aqui é o nosso alfabeto, que a gente usa hoje, letra maiúscula e minúscula. Vamos supor, o G não existia na língua deles. Eles não usavam a letra G.
Provavelmente eles faziam com outro tipo de letra, usavam outro tipo de letra no lugar do G. O J também não. Ou até uma palavra que na língua não existia. Eles não conseguem fazer a pronúncia. Então não tem. O U também não. O W também não. E o Y também não. Tá? O Y, provavelmente eles usam o I no lugar do Y. Entendeu? Então tem algumas coisinhas assim. Aqui esse grego tá meio estranho, porque o grego ele tem. Sim, ele tem o Y e tem o W. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Oi? Peraí, eu queria te voltar uma coisa. Esses dias eu tava fazendo nada, né? Eu contei o mito do Minotauro pra minha mãe, ela achou estranho. É muito estranho. Todo mito grego é muito estranho. Muito tenebroso. Eles não têm quase nenhum mito, deve ter um ou dois só que tem final feliz. A maior parte dos mitos deles são tragédias. Minha mãe ficou com cara de tipo... Eles são muito tenebrosos, assim, muito sanguinários, trágicos. Por isso as tragédias, por isso os teatros de tragédia. Porque eles não têm final feliz. Tem, acho que eu me lembre, um mito tem final feliz só, que é o do Perseu que mata a Medusa. Eles são muito trágicos. É a própria do povo, né? É uma mitologia, por exemplo, uma religião que não tem céu, todo mundo vai para o Hades, eles não têm céu. Como assim? Hades é quem, Hades? Hades é o lugar do submundo, né? As pessoas falam inferno, mas não é inferno. Ele é um lugar no submundo. Não é um lugar legal. Não é um lugar muito legal. Mas eles não têm céu. Eles sabem que todo mundo vai morrer e vai para lá. Não tem como ir para outro lugar. Oxi. Eles não têm então. isso. É estranho vou mesmo. fingir que isso é normal. Para eles era normal. Ou só fazem isso pra ferrar o sonho das crianças. Não, é outro tipo de cultura mesmo, né? A gente tem uma cultura cristã, que você faz as coisas boas e vai para o céu. Lá eles não são cristãos, então eles não têm essa ideia de céu. Sim. O céu é o céu é Tipo, algo o céu pra eles é só os deuses e pronto? Exato. Só eles que ficam lá. Como os humanos não são deuses, eles não vão para o céu. Certo? Mas vamos lá que a gente está atrasado. Vamos lá. Aí aqui a gente tem o alfabeto fenício. Os gregos pegaram esse alfabeto, acrescentaram alguns símbolos, mudaram um pouco e aí a gente tem o nosso alfabeto ocidental. O nosso alfabeto, ele é latino, são letras latinas. Por quê? Porque os romanos vão pegar esse alfabeto grego, pode ver que algumas letras gregas são muito parecidas com as nossas, tá? Então eles vão pegar esse alfabeto, eles vão melhorar, acrescentar letras, melhorar o desenho da letra, e a gente tem o alfabeto que a gente tem hoje. Mas os fenícios foram os primeiros a fazer um alfabeto fonético, que a gente chama, que são fonemas, que junta lá, todo mundo vai lembrar disso, as famílias das letrinhas, da, de, dodô. Então, junta letrinhas, forma um fonema, e a hora que você junta vários fonemas, você tem uma palavra, dado. Você juntou um fonema com outro fonema e você tem uma palavra. Os fenícios foram os primeiros a fazer isso. E aí melhorou muito, porque esse tipo de alfabeto é muito mais fácil do que os hieroglíficos, né? Que são os que usam desenho. Tá bom? Por isso a importância dos fenícios, porque eles vão fazer algo que vai ser totalmente diferente dos outros povos. Aqui a gente tem um mapa do comércio marítimo fenício, para vocês terem uma ideia, que aqui tem a Fenícia tão pequenininha e toda essa área pintada de verde são as colônias, onde eles iam fazer comércio, navegar e voltar e assim por diante. Ou seja, tirando a região aqui onde os gregos dominaram mais, todo o resto do Mediterrâneo passou a ser colônia fenícia e comercializavam todo tipo de produto. Tá bom? Continuando. Ocorre aqui um processo inverso no final do período homérico. Por quê? Porque vai chegar um momento que os dórios vão parar com as invasões. Então, eles vão começar a invadir, vão fixar moradia, vão formar suas aldeias, suas cidades e vão ficar quietinhos lá. Então, acabam as guerras. Quando acabam as guerras, acaba o perigo, né? As pessoas começam a viver melhor, começam a produzir mais comida,
as pessoas começam a ter mais filhos, viver mais tempo, ocorre um aumento populacional. A sobra de comida faz com que retorne as atividades comerciais, porque vai começar a sobrar coisas, eles vão começar a fazer comércio com os lugares próximos. Começa a voltar a ter contato com outras famílias, com outras regiões. Ocorre um aumento da população, porque as pessoas estão mais calmas, mais tranquilas, têm mais filhos, vivem mais, e tudo isso leva ao fim do oikos e dos gênios. Por quê? Porque falta espaço. Imagina que é uma fazenda, um sítio, entre as montanhas. Ela não tem para onde crescer, ela não tem espaço para crescer, ela só tem aquele território. Conforme vai aumentando a população lá dentro, não tem mais espaço para as pessoas morarem, porque se constrói casas, perde área de cultivo. Se perder área de cultivo, falta comida. E aí o oikos, ele se desmembra. Ele começa a se desfazer. Isso faz com que as pessoas comecem a migrar para outro lugar. É a segunda diáspora grega, segunda fuga, segunda migração que eles vão fazer. Eles vão ter que sair do oikos. Então, normalmente, os mais jovens começam a sair e começam a procurar outros lugares para viver. Com isso, desenvolve as cidades, as aldeias, que posteriormente vão se tornar cidades. E nessa fase começa outro período grego, que é o período arcaico e depois o período clássico. A gente hoje vai ver o arcaico, tá? E no volume 3, no terceiro bimestre, a gente vai ver o clássico. Esse período arcaico, pode ver que eu até coloquei em destaque o azulzinho, que é mais importante. O período arcaico, ele compreende o desenvolvimento das principais cidades-estado grega e a criação de colônias em áreas distantes. Essas colônias a gente já viu lá no mapa da página 34, tá? Foi na aula passada, nós vimos aqui, ó, os povos gregos, tá aqui? Tá. E aqui toda a região onde eles tiveram colônias, onde eles foram colonizando. Então vai ter as colônias de origem dórica, as colônias de origem jônica, aqueia, eólica. Então eles vão ter as colônias. Tudo isso vai fazer surgir a cidade-estado. Então, vamos lá. Devido ao crescimento populacional, eles vão ter que sair do oikos, sair da fazenda, de perto da família e ir para outros lugares. O período clássico é o período que a gente vai estudar na próxima apostila, onde vai ter a influência das cidades-estado nas áreas vizinhas e as guerras entre elas, principalmente, e o poder das duas principais cidades-estado grega, que vão servir de exemplo, Atenas e Esparta. Vocês já devem ter ouvido falar delas. São as principais cidades gregas, ok? O que nós vamos ver agora? Como funciona a polis. O que é polis? Polis é a cidade-estado grega, tá? Polis significa cidade, como a gente tem até hoje. Petrópolis, Florianópolis, Cosmópolis, tá? Várias cidades que tem o polis no final, significa cidade. Mas o que é a polis grega? O que é essa cidade-estado grega? A gente vai ver agora, tá bom? Estamos na última parte aqui da apostila. Vamos lá. A gente tem poucos exemplos de cidade-estado no mundo hoje, mas na antiguidade ela existiu em várias regiões. Nós estudamos 3 lugares com cidade-estado. Nós estudamos a Mesopotâmia primeiro. Foi lá, acho que no primeiro bimestre, foi? Não, foi nesse bimestre. A gente estudou Mesopotâmia, nós estudamos os maias e agora os gregos. Mas vocês vão ver que a cidade-estado grega ela é diferente das outras. Tá? Vamos lá. O que é a cidade-estado grega? Eu já tinha falado na aula passada para vocês. Inexistência de uma autoridade central que domine várias cidades de uma região. Então, isso não existe entre os gregos. Não existe uma unidade, não existe uma pessoa que comanda todas as cidades. Cada cidade é um território, eles têm a sua própria organização interna e eles cuidam de suas questões públicas de forma independente. Então, cada cidade é independente uma da outra, tá? Não tem cidades que são unidas. Eles podem se unir, por exemplo, numa guerra, como foi de Troia, ou como vão ser as guerras médicas, vocês vão ver na próxima apostila. Mas elas eram independentes. Cada cidade aqui, ó. Assuntos econômicos, religiosos e políticos são resolvidas por autoridades específicas de cada cidade.
Cada cidade vai resolver seus problemas independente uma da outra. Uma não depende da outra, tá? As cidades e estados controlam territórios ao seu redor, podem estar distantes do centro urbano por muitos quilômetros. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Algumas cidades vão ter colônias. Ela vai ter uma cidade aqui e ela vai ter uma colônia lá na África. E aquilo é uma cidade-estado e ela vai cuidar dos dois lugares, como uma metrópole e uma colônia, tá? Faz parte da própria cidade. Então, ela pode ter um território que está longe dela. Vou pegar um exemplo de Atenas. Atenas é conhecida por ter a Acrópole, o Paternon, a Acrópole de Atenas, que é aquele símbolo da cidade, que é aquela construção antiga lá, retangular, linda, maravilhosa, fica bem no alto da cidade. Atenas hoje continua sendo, ela é a capital da Grécia. Lá em cima era a cidade, era o centro da cidade. Tudo acontecia lá em cima, tá? É a cidade fortificada, tá lá em cima, tal. Na parte de baixo, que a gente chama de ágora, acontecia outras coisas. Por exemplo, ali tinha as áreas agrícolas, os bosques, as praças, as casas das pessoas onde ocorria o comércio. Era ali embaixo. Do lado tinha as áreas agrícolas, bosques, pastagens, coisas maiores, mais distantes. E um porto, que às vezes ficava a quilômetros de distância da cidade. Tá? A gente tem cidades que são assim hoje. Por exemplo, pega o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a área de praia, tem a área portuária, tem a área das montanhas, dos montes ali, que são as favelas, tem o centro e tem as áreas que são longe da praia, que às vezes para você ir para a praia você tem que pegar carro e demora meia hora, uma hora para você chegar na praia. Ou seja, a cidade-estado, ela abrangia muita coisa que a cidade dependia, mas que não estava ali pertinho, ela podia estar longe também. Tá? Você pega Santos, que é uma cidade grande, às vezes você mora num lugar de Santos que fica longe do porto, quilômetros de distância longe do porto. Às vezes você mora numa casa que é longe da praia. Para você ir para a praia, você tem que ir de carro, pegar um ônibus, porque você não consegue ir. Não é todo mundo que mora à beira-mar, certo? Então, é a mesma coisa. Uma cidade, ela controla várias coisas que estão ali, que algumas coisas estão longe, tá? Essa formação de cidade, ela surgiu quando desmembrou o Oikos. Só que quando desmembra o Oikos, tem uma divisão da família, aqui, ó, dos gênios, que controlava a propriedade e forma uma aristocracia. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o Oikos, que o Geno, né, ele era governado, comandado por um membro da família, o mais velho. As pessoas mais próximas dele tinham mais privilégios. Tinham mais terras, tinham mais comida, lógico, né? O escravo ia ter só o resto do resto. Então, eles controlavam tudo. Quando desmembra, que esse Oikos desaparece, essa formação da fazenda, do Geno desaparece, aquelas pessoas que eram mais próximas do pai da família, os seus filhos, os seus netos que eram mais próximos, eles vão ter mais riqueza, mais terras para formar a sua aldeia. E isso vai formar uma aristocracia, tá? Que é uma pessoa que comanda. Essa aristocracia significa a posse do poder por poucas pessoas, uma pequena parcela de pessoas, que a gente considera os que se consideram, a gente não considera não, eles se consideram os melhores. Isso também é importante para a apostila do próximo bimestre, tá? A gente vai entender o que são esses melhores, tanto em Atenas quanto em Esparta. Eles vão ter o acúmulo de riqueza através de heranças, os pais foram deixando para os filhos. O pai que era rico deixou uma boa herança, virou um aristocrata. O pai que era pobre não deixou nada, ele vai virar povo comum. Eles continuaram buscando conquistar terras e bens, ganhar grande poder através de comércio e guerra, porque eles têm dinheiro para manter uma guerra e atacar outras pessoas, vão começar a voltar a ter guerras também, tá? Passaram a controlar a maior parte das terras, e aí por isso eles faziam as leis e decidiam sobre questões econômicas. Eles vão começar a controlar as regiões, tá? A aristocracia se via como uma comunidade dos melhores, e por isso não era só um que era o melhor, tinha vários, às vezes eram irmãos, às vezes eram parentes, como eles foram indo de um lugar para o outro levando essa riqueza. Começou a ter várias pessoas de diferentes famílias na mesma aldeia,
com muita riqueza, são aristocratas, eles começaram a decidir tudo através de assembleias. O que são assembleias? São reuniões. Então, eles se reuniam, tomavam as decisões públicas, faziam política e tomavam essas decisões. Isso é o que diferencia, distingue a polis gregas das demais cidades-estado. Se a gente pega as cidades-estado da Mesopotâmia e dos maias, eles não tinham esse tipo de política. Era o rei que mandava em tudo. Tomava as decisões e mandava em tudo. Normalmente esse rei tinha uma origem divina, lembra disso? Era uma teocracia, era um rei, que era um deus, alguma coisa assim, que comandava. Na Grécia não tinha isso. Na Grécia eram pessoas comuns, não tinha origem divina, por isso que eles não vão para o céu. Só que eles eram ricos, eles tinham condições de atacar cidades e tudo mais, então eles se reuniam e eles tomavam as decisões. Isso aqui é a base da democracia. Lembra que lá no comecinho a gente discutiu democracia, que eu falei que surgiu na Grécia? É a base da democracia. São as decisões tomadas de forma coletiva. Ninguém toma uma decisão sozinha. Uma democracia, as pessoas se reúnem e tomam as decisões, certo? Isso tudo foi para resolver um problema que eles tinham, o crescimento da população. Então, eles tiveram que ir para a Ásia Menor, ir para outros lugares da Europa, aqui, ó, Sicília, sul da Sicília é ilha da Itália, sul da França, o leste da Espanha, o norte da África, para resolver o problema do crescimento populacional, que não tinha mais condições de produzir riquezas. A Grécia é um lugar montanhoso, aqui, ó, solo pouco fértil, pedregoso, montanhoso, não tem condições de produzir riqueza para o tamanho da população. Então, a população teve que ir para outros lugares. Formam-se aldeias, formam-se as cidades, e todas elas têm vínculos em comum, tá? Principalmente com a cidade mãe. Então, vamos supor que Atenas, uma cidade grande, forte, não cabe mais todo mundo lá. E aí ela resolve, a população resolve formar uma colônia num outro lugar. E eles vão para a África, formam uma colônia na África. Essa colônia de Atenas vai ter vínculos sentimentais e religiosos com a metrópole. Ela vai ser uma mini Atenas fora de Atenas, tá? Isso faz com que eles tenham um pensamento de organização urbana. Então, os gregos já tinham... Aliás, os gregos eram super organizados. Eles eram muito certinhos. Não gostavam de bagunça. Eles eram muito certinhos. É um pensamento grego muito forte. E uma autoridade coletiva. Não precisava de uma pessoa mandando. Como as decisões eram tomadas em reuniões, de formas coletivas, tudo era formado, tudo era tomado... Tudo era decidido coletivamente. Então, existe uma autoridade que era coletiva. Vamos todos juntos? Vamos todos juntos. Ninguém era melhor que ninguém na Grécia. É uma característica da democracia, tá? Porque para deslocar uma população de uma região para outra, precisava de muita organização, tá? E as pessoas faziam isso e montavam as suas aldeias e as suas colônias fora da Grécia de forma muito organizada. Cada cidade tinha que ter um deus protetor. Normalmente era o deus da metrópole. Então, vamos supor que Atenas, que tinha como deus protetor a própria deusa Atena, montava uma colônia fora. Essa colônia também ia ser protegida pela deusa Atena, tá? Como havia essa proteção? Através do fogo sagrado. Na aula passada, eu também falei da casa grega, que toda casa tinha o fogo sagrado. E cada cidade também tem o seu fogo sagrado, que fica lá queimando sem parar nos templos e tudo mais. Os oráculos, que eu também já tinha falado para vocês, que eles não tomam nenhuma decisão sem consultar o oráculo, né? E isso trazia esse sentimento de identidade comum. Então, vamos lá, para encerrar. O que é a cidade-estado, né? As cidades-estado, elas são independentes umas das outras. Elas tomam decisões independentes e vocês vão até ver que uma vai entrar em guerra contra a outra no próprio território grego. Mas eles tinham uma identidade comum. Por que isso? Porque lá no começo da aula, eu falei para vocês que as invasões foram feitas por povos aparentados. Eles eram parentes já, esses povos. Então, os aqueus, eólios, os dórios e os jônios, que são os 4 povos que compuseram
os gregos, eles já eram parentes antes de invadir a Grécia. Então, quando eles invadem a Grécia, existe entre eles um sentimento de família comum. Os gregos, eles falam que eles tiveram origem no mesmo lugar, do mesmo povo que já estava ali, que veio dali, e eles não são estrangeiros, eles não são de fora. Isso traz esse sentimento de identidade comum. Eles podem ser cidades diferentes, pode cada um ter o seu governo, o seu líder, o seu tipo de economia, mas todos são gregos. Todos eles têm a mesma cultura, os mesmos deuses, a mesma língua, a mesma culinária, usam os mesmos tipos de roupa praticamente. Então, eles têm uma identidade comum e eles se consideram gregos, certo? Isso é uma cidade-estado. Eles são separados, mas eles têm algumas coisas que para eles é importante ser comum. Aqui é uma representação de uma cidade, não tem legenda para a gente poder entender, mas pelo que eu entendi, essa parte aqui é a Acrópole, tá? Mais alta. E aqui seria a Ágora, onde você tem as casinhas, o comércio, as praças, as plantações. E aqui onde teria os templos, o lugar onde guarda o tesouro, o teatro, o anfiteatro, aqui, tudo bonitinho, certo? Vou interromper o compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida? É um conteúdo extenso. Se a gente fosse estudar a Grécia realmente, a gente precisava de um bimestre só para a Grécia. Então, porque é muita coisa para estudar, tá? Como a gente não tem esse tempo, a gente vai ver rapidinho, a gente viu rapidinho algumas coisas que são importantes dos gregos, e aí a gente vai ver o resto na próxima aula, na próxima apostila, tá? Na próxima apostila a gente vai voltar a falar de gregos. Tudo bem, amores? Está acabando o nosso tempo. Alguém tem dúvida, alguma coisa? Não? Estão quietinhos hoje. Então, ó, qualquer dúvida, manda lá na Agenda Edu. Não sei se vocês já viram que na Agenda Edu já está aparecendo a nota que vocês estão tirando. A nota sai na hora. A hora que vocês acabam a atividade, vocês já têm a noção da nota que vocês tiraram. Isso é bom para vocês irem se policiando e ver que matéria que vocês precisam mais de nota, que vocês precisam melhorar, tá bom? Então, ó, beijos para vocês. Tchau. Até semana que vem. Qualquer dúvida, Até semana que vem. Moodle ou Agenda Edu, tá bom? Ok. Beijos. Beijo, Pro. Tchau. Beijo, Boa beijo. semana. Tchau. Ó, boa semana.